Olá, estamos aqui em mais um episódio do Advopod e hoje estamos com um convidado muito especial. Este convidado é o Reginaldo Oliveira, ele é mentor de empreendedores e ele veio para bater um papo com a gente sobre gestão, sobre conselho, vai abrir a nossa mente aqui hoje. Então eu gostaria, Reginaldo, desejar que você seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast e que você se apresente para o nosso público. Olá, Vanessa, olá a todos os ouvintes e telespectadores aqui do ADVPod. É uma alegria grande estar aqui contigo, né? Uma mentora e advogada muito especializada. Eu tenho acompanhado durante muito tempo o seu trabalho. Parabéns aí pelo tudo que você está entregando, principalmente na área jurídica. E é uma alegria, né, estar aqui. Eu trabalho com mentoria para empreendedores, a gente tem uma escola de negócios, conselho consultivo. Então a gente tem hoje um ecossistema que eu costumo falar que a GPS hoje ela é o hospital do empreendedor. Então a gente está lá para ajudar o empreendedor a se curar dos seus problemas. Que legal, muito bom. E fale pra gente um pouquinho então sobre essa escola de negócios, sobre esse hospital para pessoas que começam a empreender, que decidem empreender. Porque eu falo que as pessoas que abrem um negócio, muitas vezes ela não entende que ela está abrindo uma empresa. E ali ela começa, né, trabalhando sozinho, autônomo, contrata um, cresceu mais um pouquinho, contrata outro. E ali naquela bagunça, na desorganização é onde vem as dores. E aí você tem hoje uma escola para ajudar nas dores e curar as dores dos empresários. Então conta pra gente um pouquinho aí sobre essas dores. Exatamente, né? E a gente estava falando um pouco antes de começar o podcast justamente sobre isso, né? Hoje a gente vê muitas pessoas falando no que fazer, né? E o que fazer a maioria das pessoas sabe, né? As pessoas sabem que Estuda muito, né? As pessoas sabem que se elas abusarem da alimentação, elas vão engordar. As pessoas sabem que se elas abusarem do doce, elas vão ter problema lá com diabetes. Elas sabem que se elas abusarem, por exemplo, da bebida, elas vão ter problemas. Enfim, o que precisa ser feito todo mundo sabe. E o grande diferencial está no como. Então a GPS ela existe há 19 anos, a gente começou inicialmente com consultoria e contabilidade, até o ano de 2019, né, a gente era focado nessas duas áreas, e a partir de 2019 a gente realmente fez um rebrand do nosso negócio e a gente entendeu que a gente tinha que pegar na mão do empreendedor. Por isso que hoje a gente tem um BPO de controladoria e a gente tem um BPO também financeiro. Porque o que acontecia, Vanessa? Eu fazia consultoria nas empresas e deixava a lição de casa e o empresário não fazia a lição de casa porque, primeiro, ele não tinha tempo e, segundo, ele não sabia fazer. E aí acabava que o meu trabalho acabava não sendo efetivo. Então a GPSC Escola de Negócio ela surge justamente para trazer a educação para o empreendedor, porque eu costumo dizer que as pessoas começam a empreender por três principais razões. Primeiro, por vocação. Então a pessoa ela começou a empreender porque ela já nasceu numa família de empreendedores ou de empresários, então ele acabou sendo um sucessor. Então esse é um modelo de empreendedor que ele é muito mais tranquilo, porque você já tem um histórico, você já tem alguém que empreendia na família, então automaticamente você já tem o tal do benchmark, né? Você já sabe como é que as coisas funcionam. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho desse benchmark. Exato. Perfeito. E aí nós temos um segundo grupo de empreendedores, que é aquele empreendedor que virou empreendedor por oportunidade. Então, às vezes a pessoa ela cresceu dentro de uma empresa, ele passou a fazer um trabalho importante, e aí pode ser que surgiu a oportunidade dele ser um agregado daquela empresa, dele ser um parceiro daquela empresa. Talvez ele cresceu dentro da organização e a organização já não consegue mais mantê-lo, e aí a gente vê situações às vezes que o ex-funcionário vira um terceirizado da empresa e ele monta o time dele. Acontece isso muito em construção civil, né? Às vezes a pessoa que se destaca, ela monta uma equipe de montagem, Sim. Uma equipe de trabalho. Em outras áreas também acontece, na área de transporte, às vezes a pessoa que se destacou, ele acaba gerindo a parte de transporte da empresa, a portaria, a área da limpeza, a área contábil, até mesmo a área jurídica, né? Tem às vezes advogado que ele era CLT dentro da empresa e aí ele foi convidado a tomar conta da área jurídica da empresa, mas como um prestador de serviço e não mais como um funcionário. E a terceira pessoa, normalmente, que vira empreendedor, é aquele empreendedor por necessidade. Então, aquela pessoa que foi demitida, né? Na pandemia aconteceu muito isso, né? Algumas pessoas tiveram
seu trabalho diminuído, e aí algumas pessoas tiveram que empreender, né? Porque ela não tinha outra alternativa. E em todos esses modelos de empreendedor, são dores diferentes. Então, o sucessor, qual a dor que acaba ele tendo? Ele acaba tendo a dor de, às vezes, o patriarca ali da família ou a matriarca da família não acreditar muito nele, né? Então, quem aqui é sucessor de empresa sabe que muitas vezes tem a desconfiança da geração anterior. Sim. De entender, mas será que é capaz? Será que ele está preparado? Então, essa é uma dor que é aquela questão da autoestima, né? De, às vezes, achar que não é tão bom o suficiente para suceder o pai, a mãe, o tio, o primo, alguma coisa. O empreendedor, aquele que veio como terceirizado, né, que veio por uma oportunidade, muitas vezes ele estava ali dentro de uma empresa que tudo funcionava religiosamente bem. Então ele tinha um trabalho, ele se destacou, mas ele não precisava se preocupar com a emissão da nota, ele não precisava se preocupar com o financeiro, ele não precisava se preocupar em trazer clientes, ele não precisava se preocupar com a gestão em si. Por quê? Porque ele era um integrante de uma equipe que já estava funcionando. E aí quando ele vira empreendedor, ele tem que tomar conta da empresa dele 360 graus. Então esse empreendedor por oportunidade, ele também tem as suas dores. E o que mais sofre é o empreendedor por necessidade. Por quê? É aquela pessoa seguinte, eu vou começar a vender alguma coisa, que precisa ter renda, eu vou começar a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então quem nunca... A qualquer custo. De qualquer forma, né? Eu estou vendo ali uma oportunidade, então eu vou fazer para eu poder ganhar um dinheiro. Então, normalmente, essa pessoa é a que mais vai sofrer como empreendedor. Por quê? Porque ele não estava preparado e ele não entende tudo o que precisa. Então, ele imagina que é só comprar, vender e... entregar. E aí, com o passar do tempo, ele vai vendo que muita coisa não vai encaixando, né? Aí ele começa a misturar o cartão de crédito pessoal, aí ele mistura os membros da família. Então é aquele empreendedor que mais precisa de ajuda, porque ele não tem um direcionamento e ele não foi preparado para ser empreendedor. A vida o conduziu a ser empreendedor. Então, consequentemente, esse empreendedor que a gente precisa cuidar melhor, porque ele tem um grande potencial, mas se não for bem trabalhado, com certeza ele vai... espanar. E ele vai entrar nas estatísticas do Sebrae aí, né? De que a maior parte das empresas fecham aí com até 2 anos. Até 2? Até 2, boa parte delas, e aí com 5... Como diz, quem passa dos 5, como diz, é alguém que já está num outro nível. Outro nível. Olha, exatamente. Que legal. Aqui você falou um pouquinho pra gente sobre o tempo, né? O empreendedor, geralmente, ele traz pra gente que ele não tem tempo. Ele não tem tempo de desenhar um processo, ele não tem tempo de olhar com uma estratégia pro negócio dele, porque ele tá 100% focado ali na operação. Ele vendeu e ele precisa entregar, né? E trazendo aqui pro nosso público de advogados. Então, ele fechou o contrato, ele precisa fazer a entrega desse produto, desse serviço, que na verdade é um serviço. E ele fala, eu não tenho tempo para estratégia, porque eu estava ali, eu atendi e eu fechei o contrato. Agora eu preciso fazer a entrega. E aí eu fechei mais um, eu preciso entregar mais um. E a gente traz para eles a questão da necessidade de uma operação bem estruturada, de um tático ali mesmo e de uma estratégia, porque o cara da estratégia é quando ele olha para todos os setores. Ele tem um olhar literalmente para entender o quanto pode vender, para o quanto você pode entregar, para que uma coisa não inflinja na outra. A gente fala também muito sobre precificação, para que você não esteja pagando, né, comprando a janta para pagar, comprando o almoço para pagar a janta. Então, para que você tenha uma precificação correta ali dentro. E aí, como fazer? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência em razão do tempo. A gente lá fala muito em agenda em blocos, então eu gosto de separar a agenda de todo empresário, entendendo quantas pessoas tem dentro da empresa, trazendo aqui empresa o nosso escritório de advocacia, e eu entendendo quantas pessoas a gente entende a demanda que essa empresa tem, que esse escritório tem, porque todo mundo tem que estar em uma cadeira. Não pode ter cadeira vazia. O escritório, ele tem setor de marketing, comercial, operacional, o financeiro, a contabilidade, a controladoria. Então, todos esses setores têm também dentro de um escritório de advocacia. E eu falo, se você é uma única pessoa, se vocês são em 5,
tem que ter todo mundo numa cadeira. Nem que segunda você tá na cadeira do marketing e na quarta você tá na cadeira da operação e na sexta no do estratégico. Então, eu trago essa consciência para eles, né, estruturando ali e trazendo esses blocos de atividade que nada mais é do que são setores para que tudo comece a funcionar como uma orquestra, eu gosto de falar, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência no tempo e no como fazer. Muito bom, você trouxe um tema muito importante, né? E você fez eu recordar lá em 2007, quando eu montei a minha empresa, que uma das coisas que é muito importante também, né? Já entrando nesse gancho, registro de marca, é importante você registrar a sua marca 100% e registrar o seu domínio. Então, desde quando eu era muito pequenininho, eu já registrei o domínio da minha empresa. Só um adendo aqui, gente. Se você não pegou a sua caneta e o seu papel ainda, eu não sei se vocês perceberam, mas ó, tudo anotado. Então, é literalmente aula. Pode continuar, Rei. Então, é muito importante porque você não pode esperar crescer para que você registrar sua marca e o seu domínio. Porque daqui a pouco, você está com 4, 5 anos, a sua empresa vai bem e você é convidado a mudar todo a sua identidade visual, o nome da sua empresa, porque tem uma empresa que registrou o nome antes. E às vezes essa empresa veio depois. Exato, mas ela já registrou. Conforme diz uma série aí, né? Vale o que está escrito. Se não registra, não é dono. Exato. E aí você pegou esse ponto e fez eu lembrar lá em 2007 que quando eu montei a minha empresa, eu criei máscara do meu e-mail, do marketing, do financeiro. E às vezes eu mandava um e-mail para um cliente e falava assim, copiava o financeiro, copiava o marketing, copiava a contabilidade e no final era eu mesmo que estava ali respondendo na cadeira, tudo. Você Exato. que estava na cadeira. Então, e você trouxe um outro ponto que eu acho que vai ser bacana a gente falar sobre a tríade do tempo. É evidente que quando a gente ouve muito hoje na internet, o pessoal fala assim, nossa, você é empresário, não pode estar no operacional. Gente, isso tudo é balela. O empresário ele precisa estar no operacional de uma forma estratégica. Ele tem que estar de uma forma inteligente. O que você tem que entender? Que à medida que você vai crescendo, você vai trazendo mais pessoas para o seu time para fazer tarefas que você pode delegar para outras pessoas e hoje até mesmo para a tecnologia, né? Então existe uma série de tarefas que a gente pode delegar para a tecnologia. Hoje tem a IA e a gente pode delegar para outras pessoas. Mas é evidente que você como empresário, a visão do teu negócio ela nunca vai ser terceirizada. Aquilo que você quer, aonde você quer chegar, essa é uma visão tua e ela é muito particular. Então, o que eu costumo falar sobre a tríade do tempo? A gente precisa dividir, como você mesmo falou, o nosso tempo naquilo que precisa ser feito. O livro A Tríade do Tempo, inclusive, ele fala que 70% do nosso tempo a gente tem de dedicar para aquilo que é importante. Então, o que é importante, ele tem que consumir 80% do nosso tempo. E aí, dentro do que você comentou, o que é importante? É importante olhar o financeiro. É importante eu dar uma olhada como é que está a qualidade das empresas que estão vindo me procurar para ver se a minha comunicação está adequada para o público que eu quero atingir. Né? Então, se a minha imagem não está alinhada com o público que eu quero atingir, eu tenho que resolver o problema. Eu mudo o público, eu mudo a minha imagem. Perfeito. Então, eu preciso dedicar um tempo para isso. Eu tenho que dedicar um tempo para os entregáveis. É muito comum, empresas que estão em processo de crescimento, né? Quem nunca aqui foi comprar um produto numa determinada empresa e a pessoa, outro dia eu vi no Instagram, a pessoa colocou assim, gente, pedimos paciência porque nós estamos com muito pedido. Quer dizer, o cliente não vai ter paciência. Ele isso é um problema teu. Né? Se você não tem capacidade, como diz, quem não é competente não se estabelece. Então é importante você dedicar 70% do seu tempo para aquilo que é importante. E por quê? Porque 20% você vai dedicar para o que é urgente. E aquilo que é importante, que não é cuidado no tempo oportuno, ele vai se transformar em algo urgente. O urgente é o seguinte, são aquelas situações em que aconteceu, bateu o carro, é algo urgente. Não tem como você falar assim, vou agendar para conversar com a pessoa que bateu o carro daqui 3 dias. Não, urgente é o seguinte, passou mal, você teve algum problema, por exemplo, de quebra de algum equipamento dentro da empresa, você teve uma situação, né, na área jurídica acontece, você teve uma situação do cliente receber uma notificação e que ele tem um tempo para responder, enfim. O urgente é aquele período do dia que eu vou lidar com as coisas que não estavam previstas. E os 10% que sobraram, aí a gente vai cuidar do eventual. E normalmente tem muita gente que hoje ela está com com esses percentuais desalinhados. 70% do tempo dela é para o eventual, é para aquilo que não estava programado. Então a pessoa tem aquela sensação, nossa, eu tive uma sensação hoje que o dia não rendeu. Tive uma sensação de tudo que eu programei eu não fiz, por quê?
É aquela pessoa, a gente estava falando agora há pouco ali no café, né? Que fica ali no WhatsApp, que às vezes ela se dispersa. Daqui a pouco, quando você for olhar, você está 2, 3 horas ali respondendo mensagem. Então, o que você precisa? Você precisa, quando você é uma empresa pequena, organizar o seu tempo para que você possa atender. Até porque muito empreendedor é pai, é mãe. Por exemplo, um pouco antes de vir aqui para o podcast, eu me programei, me organizei para levar meu pai no médico. Eu tenho 2 irmãs e a gente se reveza, e hoje, como ia estar em São Paulo, eu fiquei responsável por levar ele no médico. Ou seja, é algo extremamente importante. Só que se eu não levo ele no médico e ele adoece, vai ficar urgente. E aí, teoricamente, talvez a gente teria que cancelar o podcast, porque, olha, desculpa, meu pai ficou mal, está urgente. Então, a tríade do tempo é sobre isso. Se eu tenho poucos recursos humanos ainda dentro da minha empresa, eu preciso organizar de forma que eu não negligencie o financeiro, eu não negligencie as vendas, eu não negligencie a entrega da empresa, do serviço. Eu não negligencie o marketing. Por quê? A história de que a gente não tem tempo, ela é só uma questão de ponto de vista, porque todas as pessoas têm 24 horas por dia, seja ela de alto poder aquisitivo ou até aquela pessoa que não faz nada ou que tem baixo poder aquisitivo. Então, é importante entender o seguinte, quais são as nossas prioridades. Até porque as pessoas têm famílias, elas têm filhos e elas precisam dedicar tempo também para a sua família. Então, o que eu penso e que eu oriento? Tenha uma agenda. Eu falo que a agenda... Tem como ser empresário sem agenda? Não tem. Não tem. E muita gente insiste em não ter agenda. Você vai vivendo, as coisas vão acontecendo. E eu falo que quando você não tem uma meta, não tem uma agenda, qualquer caminho serve, qualquer resultado serve. O que é que venham, né, tragam para você. Por quê? Porque você não tem algo claro. Você não tem uma clareza daquilo que você quer, de onde você quer chegar. E eu costumo falar que eu não sou aquela pessoa que gosta de estabelecer como é que as pessoas têm que fazer as coisas. Eu sou mais da ideia da essência. Eu amo tecnologia, eu gosto, uso um monte de ferramentas que facilitam a minha vida, mas nem sempre vai facilitar a sua vida. Então, assim, não importa se a agenda é de papel, se é agenda num aplicativo, se é uma agenda num caderno, se é agenda num CRM, não importa. O que importa é o seguinte, que você tenha agenda. Porque quem não tem agenda vai fazer parte da agenda de uma outra pessoa. Então, o pequeno empreendedor, ele precisa ter a consciência de que, se eu tenho poucos recursos, eu preciso organizar os recursos que eu tenho. Sabe aquela pessoa que quando não tenho condições de fazer melhor ainda, Exato. Né? Sabe quando você já deve ter ido na casa de uma pessoa que, às vezes, ela mora numa kitnet, mas ela organizou de forma tão perfeita. Você encontra tudo. E aí você fala assim, nossa, parece que o lugar é até maior do que é. E aí, às vezes, você vai em casas de pessoas... são gigantes, e tá tudo tão fora do lugar, né? Como diz o Paulo Vieira, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, que parece que aquele lugar é pequeno. E eu gosto de falar sempre isso, né? Faça um exercício. Entre no seu quarto, um dia que você estiver tranquilo, tire tudo do armário e jogue no chão. E depois você volte no quarto, você vai ter a percepção de que tudo que está fora do lugar não cabe dentro dos armários. E você sabe que cabe porque estavam lá dentro. A vida é a mesma coisa. Quando a gente não tem agenda, quando as coisas estão bagunçadas, quando elas estão fora do lugar, a nossa percepção é o seguinte, eu não tenho tempo. E aí, não tenho tempo para nada, não dá tempo de fazer isso. Não, é uma questão de que está tudo desordenado e quando está tudo fora do lugar, automaticamente a gente acaba pagando o preço de muitas vezes estar desorganizado. Então, a gestão é um dos pilares que fazem com que as empresas sejam perenes. Porque na prática a empresa ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar. Então a questão é, a gente não fica para semente, né? Em algum momento nós vamos partir, né? E a empresa, se ela, por exemplo, estiver preparada, ela vai continuar na mão de uma outra pessoa. Então é importante ter esse entendimento de que se a gente não cuidar bem do tempo, acho que foi perfeita a pergunta que você fez, porque o empreendedor que ele tem pouco recurso, ele precisa organizar o seu tempo em blocos. Eu gostei muito disso que você falou do bloco, porque a partir daquele ponto, e você até comentou de dias, né, de sentar na cadeira, às vezes é horas, talvez no período da manhã, das 7 às 8 da manhã, eu vou sentar ali no financeiro, e eu recomendo que seja logo cedo, por quê? Porque como a gente tem um volume grande de pessoas em São Paulo que chega depois das 8, 8 e meia da manhã para trabalhar, é a hora que sobrecarrega os sistemas. Então, dica número 1, né? Se você vai entrar em sistemas bancários, entra a partir das 7 da manhã, porque o sistema está mais rápido.
Então, quer dizer, você vai fazer a Perfeito. mesma transação em menos tempo. Sim. Porque chega ali às 9 horas, 9h30, Já carregou. São Paulo inteiro já está dentro do banco, está todo mundo trabalhando. Por exemplo, dias de pagamento também. Tem uma baita não sobrecarga. Então, como é que você se resolve isso? Fazendo o agendamento um dia antes. Eu tenho um mantra, inclusive uma frase do meu posicionamento, que eu digo o seguinte: o tempo que a gente dedica no planejamento, a gente economiza na execução. Então, se a gente não se programa, se a gente não se organiza, o que vai acontecer? A gente vai pagar mais caro por isso. E o pagar mais caro, Vanessa, não é nem o financeiro. A gente vai pagar mais caro no sentido de eu vou perder tempo. Energia. Eu vou estar desorganizado. Estávamos falando agora há pouco, né? De quando a gente tem um compromisso, a gente saber que a gente precisa sair com antecedência, né? Senão a gente chega atrasado, né? Sim. Então esse você não sabe cuidado. O que te espera, né? Exato. No caminho, e a mesma coisa se você não tem um planejamento. Porque tem aqueles 10% do eventual, do não previsto. Sim. Então você está indo para algum determinado lugar, aconteceu um acidente na sua frente, e se você está com o horário contado, consequentemente você vai atrasar por um problema que não é seu, mas que influenciou a sua vida. Perfeito. Muito bom, muito bom. Trazendo sobre energia. E aí, até para concluir essa sua fala, né? Eu gosto de trazer muito para o pessoal, para a equipe, que a gente consegue liderar e gerenciar aquilo que está nas nossas mãos. Então, o que depende de mim? Eu consigo gerenciar e liderar e melhorar, enfim. Agora, o que não depende de mim, o humor do cliente não depende de mim, mas a forma que vem, eu consigo mudar o humor dele, dependendo da forma que eu estou. Só que tem coisas que a gente não gerencia, né? Então, a agenda do outro, um trânsito, um juiz. Então, trazendo que a gente tem que ter a clareza daquilo que depende de mim, que eu tenho que ir lá e fazer, porque depende de mim, e fazer com louvor, e eu entender que o que não depende de mim, ele precisa também ser gerenciado de uma outra forma, sabendo que não é a minha energia que tem que estar ali, né? E a forma com que eu reajo, eu sempre falo isso lá na equipe, na parte de inteligência emocional. Então, a forma com que os clientes chegam até nós, a forma com que chega uma sentença, a forma como chega uma decisão do INSS, não depende de nós. O que depende de nós? A forma como que nós vamos reagir. Como que eu vou encarar essa sentença? Como que eu vou falar com o juiz ou eu vou brigar? Né? Eu vou querer falar que, eu sou advogada tal. Vou conseguir? Não. Então, a forma com humildade, com simplicidade, vamos lá, será que é isso mesmo? Então, a forma com que eu reajo, ela consegue mudar a situação. Então, para fechar esse assunto, nessa parte de inteligência emocional e daquilo que eu quero chegar, né? Porque qual que é o objetivo do processo do meu cliente? O objetivo do processo do meu cliente é que ele tenha êxito. Então, para ele ter êxito, eu vou ser a advogada do nome tal, que se impõe, que briga, ou aquela que chega com jeito, com humildade, com simplicidade? Se o meu objetivo vai ser atingido por aqui, é esse caminho que eu tenho que seguir. Então, eu sempre trago para eles essa autorresponsabilidade daquilo que depende de mim também. E você entrou num tema que é muito importante, né? A gente está aí há poucos dias do carnaval, e tem pessoas que falam assim, o Brasil só começa depois do carnaval. Não, Estamos desde dezembro planejando o nosso ano, né? O Brasil, o ano começou dia 1º de janeiro. E é uma das coisas que eu tenho falado para os empresários esse ano. Gente, esse é um ano que vai ter muitas distrações. A gente tem Copa do Mundo, a gente tem reforma tributária, a gente tem eleições, a gente tem um monte de feriado. E aí tem um monte de pessoas que vão fazer o quê? Que vão ter um resultado dentro do que foi eventual. Vão ter um eventuado dentro do circunstancial. Por quê? Porque eles esperaram que as coisas acontecessem do jeito que vão acontecer e não se prepararam para isso. Eu costumo dizer que a gente não tem como controlar se vai chover, se vai fazer sol, a gente não decide quem vai ser o novo presidente, a gente não decidiu que a reforma tributária ia entrar em vigor esse ano, a gente não decide se vai ter feriado prolongado ou não, mas aquilo que depende de nós, que é cuidar do nosso negócio, e é uma das coisas que eu costumo falar, né, que é um insight aí que merece um corte depois. Eu costumo falar o seguinte: quando a gente vende, a depender da margem que você tem, então imagina que se você vendeu, né, pensando na área de serviço, eu tenho uma margem lá de 50%, de 30%, 40%. Agora, quando você economiza recurso dentro da tua empresa, você fica com 100%. Então, cada R$1 que você deixa de gastar, que hoje você está gastando de forma inadequada, você vai ficar, esse R$1 é teu. E às vezes, cada R$1 que você vende,
Se for na área de serviços, talvez você chegue uns 50. Na área de comércio, uns 10. Na área de indústria, uns 15, 20. Então significa o quê? Que tudo aquilo que eu otimizo, 100% é meu. Muito bom. Então é gestão. Então tem empresas que às vezes está crescendo e está entrando por um lado e saindo pelo outro. Quando na verdade, com a boa gestão, você já iria cuidar daquilo que você já tem. E é uma pergunta que eu sempre faço para empresários. Preciso de mais clientes. Aí eu pergunto, para quê? Se você não está cuidando nem dos que você já tem. Muito bom. E às vezes a pessoa está ali, lead, prospect, quero mais. Assim, tá, e quanto você está retendo? Porque o custo para você atrair um cliente às vezes é 6 vezes maior do que você manter o cliente. E se você tem um cliente satisfeito, ele se torna algo perene e com certeza você vai diminuir, né? A gente estava falando agora há pouco aqui do marketing, o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente. Um cliente dentro da tua base que compra um outro produto seu, com certeza ele vai ter um entendimento maior da tua empresa, a credibilidade, a sua autoridade ela vai exalar e o seu custo com o marketing vai diminuir. Muito bom, Reginaldo. Aqui você tocou num assunto que quando as pessoas vêm até a nossa mentoria procurando, porque a gente tem o pilar de comercial, que é literalmente para implantar um comercial dentro de um escritório de advocacia. E o que é implantar um comercial? Entender que esse setor já existe, que os advogados já executam, mas não é gerenciado. Né? Não é organizado. Não é organizado, não tem números, não tem gestão, como a gente falou. E a minha atividade ali, qual que é a tarefa da doutora Vanessa? É organizar tudo isso para que aconteça. Só que o que acontece na realidade? Quando a gente entra dentro do escritório, ele já está desorganizado. E a maior dor dos advogados eu não estou conseguindo dar conta do que eu tenho, ou eu não estou conseguindo entregar, ou eu tenho muito cliente reclamando. Aí o que a gente fala? Opa, o comercial vai ficar para um segundo momento. Porque como que eu coloco dentro de um escritório uma organização comercial que nada mais é estruturar a chegada dos leads, que já acontece de forma orgânica, se eu não tenho hoje os meus clientes promotores? Então, a tarefa número 1, que é exatamente isso que você falou. Quando eu estou cuidando do meu cliente, se o meu cliente recebe uma mensagem do andamento do processo dele, esse meu cliente está satisfeito, ele traz mais 10 clientes. Indicação, né? Então, assim, como que eu vou investir em um setor para trazer algo que eu não cuidei nem do que eu tenho aqui dentro? Aí a gente começa o nosso trabalho número 0, não é nem número 1. Perfeito. Número 0, vamos cuidar de quem está aqui? Vamos. E a nossa primeira ação. A primeira ação é parar a empresa para balanço, parar o escritório por 2 dias. Por 2 dias, todo mundo que trabalha vai mandar mensagem para todos os clientes, passando o status, perguntando se tem dúvida, dando clareza e organizando como você vai fazer isso a partir de agora. Para dar continuidade. Todo mês, para dar continuidade. Se o seu cliente não recebe uma mensagem sua uma vez por mês, para entender... Ok, doutora Vanessa, mas o processo não anda todo mês. Mas ele não sabe. Ele tem clareza de como é a linha dele dentro da sua empresa? Não sabe. Ele só sabe que ele entrou e que eu vou trabalhar no processo dele e que eu tenho que entregar. Mas ele não sabe o tempo que dura um processo. Ele não tem clareza daquilo que está acontecendo, do tamanho da equipe. Então, cada vez que alguém manda mensagem, ele fica, confuso, com medo. Temos esse monte de golpes aí hoje em dia. Então, eu falo, gente, calma, para tudo. Atividade 0 é organizar essa parte do que eu já tenho. Tenho clientes ali na minha base que não tem um manual do cliente, que não foi feito um onboard com ele. Ele não sabe a linha do tempo do processo e a linha do tempo do cliente. E ele não está satisfeito. Então, adianta eu trazer mais clientes para virar clientes e para ficar insatisfeito? E eu falo que um cliente satisfeito traz 10, mas um insatisfeito, ele também tira e fala mal de você por mais 50. Exato. Normalmente o percentual de pessoas que falam bem é bem menor do que o que falam mal. Né? Exatamente. Então, assim, o que eu penso? Vamos começar do princípio 0. E aí a gente organiza tudo, organiza até, não só a partir de agora, mas assim, o que ele vai fazer nos próximos meses para que esses clientes que já estão na base continuem sendo nutridos e os próximos também. Então, a gente vai na raiz do negócio mesmo. Então, quando você fala a questão, né, do marketing, do comercial, de tudo isso, tem que ser feito de uma forma muito consciente, né? Sem dúvida, porque em geral, o que acontece, né? As pessoas, elas vão
naquilo que está hypando, né? Então, no hype eu preciso trazer mais clientes. Tá, mas você precisa trazer mais clientes para quê? Todo mundo tá falando isso. Não, tá todo mundo falando que eu preciso criar uma máquina de vendas, que eu tenho que dobrar o meu faturamento. E a questão qual que é a percepção de valor que você está gerando para o seu cliente? E principalmente, né, o segredo é na gestão, né? Porque a partir do momento que você consegue gerir, você começa a crescer de uma forma sustentável. Acho que a sua mentoria vai ajudar esses empresários da área de advocacia a entender que, assim, não adianta eu tentar aumentar a minha base de cliente se eu não cuido da que eu já tenho. Não vou cuidar deles também. Isso acaba se transformando num longo prazo, numa armadilha. E aí é a hora que você acaba tendo um momento que aquela bolha estoura, e aí, para você reconquistar a confiança de novo, ela é muito mais complicada. Muito tempo. Exatamente. Muito bom. Fale pra gente um pouquinho agora sobre a empresa ou empresário 360. E aí, se você quiser linkar, já trazendo pra gente a questão de metas, de números, de planejamento. Olha, quando a gente acabou criando essa metodologia que é o Gestor 360, é porque eu entendi, baseado em toda a minha experiência, né, executivo de empresa, de indústria, que o empresário ele precisa ter um conhecimento de todas as áreas da empresa. É evidente que ele não vai ser um especialista, mas, por exemplo, se ele tiver numa reunião de marketing, ele tem que minimamente ter uma noção de quais são aqueles termos de marketing, né? O que é LTV, o que é CAC, o que é o CTR lá da área de marketing digital. Ele precisa entender o que é turnaround, ou seja, ele tem que entender o que está sendo discutido, por exemplo, naquela reunião. Na área administrativa, por exemplo, o empreendedor ele precisa entender do DRE. Ele precisa conhecer os números da empresa. Ele tem que saber o que é uma margem, o que é um lucro, o que é um EBITDA. Ele não vai virar contador. Mas ele não pode deixar na mão só do contador a responsabilidade de saber o seguinte: o que eu estou fazendo está me aproximando ou me afastando dos objetivos que eu tracei para a minha vida? Porque quando você cresce desordenadamente, você não tem noção se aquelas ações que você está criando, elas estão melhorando ou piorando. Na área de processos, a questão os meus processos, eles são feitos porque eu tenho pessoas que fazem bem feita, e se essas pessoas saírem, eles vão continuar sendo bem feito, ou o processo está atrelado à figura humana, que quando ela for embora, ela vai levar embora o meu capital intelectual e o meu processo junto. E aí eu perco tudo isso. Então, o empreendedor 360 é aquele que tem uma visão que passa, inclusive, pelas pessoas. Você tem um monte de empresário que ele não sabe o que é uma avaliação comportamental. E aí ele costuma falar o seguinte: aquela pessoa não deu certo. Não, talvez ele colocou a pessoa analítica demais em venda, ou seja, aquela pessoa que vai questionar tudo e não vai vender. Talvez ele colocou um comunicador ali para cuidar de um processo, e aí o comunicador ele tem e aí o comunicador ele talvez não tenha uma percepção do detalhe, porque ele não é analítico. Talvez ele colocou um executor ali para cuidar, por exemplo, de um processo que exigia uma diligência muito grande, né, que seria estruturar, por exemplo, uma peça, alguma coisa. Às vezes colocou um planejador para startar um projeto que não é o perfil do planejador. Ou seja, se você não entender de gente, você não consegue gerir um negócio. Então o Gestor 360 ele traz a lógica de que, como empreendedor, eu preciso conhecer sobre os setores que envolvem a minha empresa. E aí é evidente que, como você como mentora, ele vai chegar a um dado momento que ele vai precisar o quê? De ajuda. Mas só sabe que precisa de ajuda quando ele descobre o problema. Então, o maior problema de um problema é quando eu não sei que eu tenho o problema. Então, quando eu tenho uma visão 360, ele vai começar a enxergar o seguinte: a empresa, para que ela possa crescer de forma estruturada, todas as áreas precisam caminhar na mesma sintonia. Então, significa o quê? Você imagina, eu boto velocidade no marketing, aí a minha entrega é ineficiente. Então, o que acontece? Vai chegar um dado momento que vai ter um congestionamento. Ou então, em contrapartida, eu estou com a baita capacidade produtiva ou de execução e não tenho novos clientes. Aí o que vai acontecer? Eu vou desmotivar o time e talvez eu vou perder pessoas. Outro dia eu estava falando com um empresário e ele falou assim: Reginaldo, eu estou com pessoas ociosas no meu time porque eu não tenho projeto para eles. Mas estou segurando eles aqui porque eu tenho medo de perder essa mão de obra e depois ter trabalho para montar de novo. Qual que é o ponto? Eu falei: rapaz, você sabe o que você precisa fazer, né? Você precisa acelerar a parte comercial, porque senão você vai perder essas pessoas.
E realmente, tem profissional que levou 10 anos para formar. Então você precisa colocar, porque Pode perder. você pode perder. Então, o que é a visão 360? A visão 360 é justamente se organizar o seu dia de forma que você consiga enxergar. Por exemplo, você tem que ter um fechamento por mês. Tem pessoas que criam as metas lá no final do ano e elas não acompanham ao longo do ano. Uhum. Então, você precisa ter uma visão de negócio, uma visão comercial. Qual que é teu cliente? Para quem que você fala? Então, o gestor 360, ele passa por uma visão realmente completa Da empresa. do quais são os pontos que precisam ser acompanhados e gerenciados para que a empresa possa atender o resultado. Empresas que, por exemplo, trabalham com estoque, como é que está a minha logística? Você tem empresas que às vezes vêm de um outro estado, entregam em São Paulo mais rápido do que empresas que estão aqui em São Paulo. Ou seja, Por quê? a minha logística está ineficiente. Então o 360 às vezes você vai olhar o número e o número nem sempre responde por si. Ele esconde ali talvez uma série de outras razões. Uhum. Na maêutica socrática, normalmente a causa raiz ela está na 5ª camada. Tá. É o porquê do porquê do porquê do porquê do porquê. Vai pesquisando, né? E porque quando você traz às vezes um problema, né? E eu gosto de dar o exemplo da patologia humana, porque às vezes a pessoa ela vai até o médico e reclama de uma dor nas costas. Uhum. E aí quando o médico vai investigar, ele fala assim, nossa, você está na verdade com um problema na sua coxa, que está sobrecarregando a sua musculatura e dói as suas costas. Ou seja, você tem que tratar a causa raiz. E em geral, o que muitas vezes a gente faz? A gente ataca o efeito, né? E não a causa. Então, nesse aspecto, o gestor 360 ele é alguém que passa a ter uma visão mais clara de tudo aquilo que precisa ser visto. Perfeito. Porque o risco que se tem, né, você como mentora, tenho certeza que você tem orientado os seus mentorados, é você delegar 100% para uma pessoa algo que, eu deixei na mão do meu prestador lá, eu nem acompanho. Isso é errado. Porque a hora que aquele prestador não estiver te atendendo mais, você vai colocar a responsabilidade nele. E você falou bem aqui, né? Tem um monte de variável que a gente não controla, mas aquilo que acontece dentro da empresa é responsabilidade nossa. 100%. A empresa tem a cara do dono. 100%. Né? A empresa tem a cara do dono. Eu falo que... Eu já repeti isso algumas vezes, que... a minha equipe, Vanessa, não entrega. Vanessa, eu combino com eles, eles não cumprem. Vanessa, a gente fez o manual interno, fizemos o regimento interno. Mas foi só festa, foi só um dia, porque ninguém cumpre. Eu falo, vem cá, mas o que acontece com você é o que você tolera. O que você tem tolerado? Porque se você combina algo com alguém, ficou muito clara a comunicação, porque trazendo até a questão que você falou do colaborador. Para eu delegar, eu tenho que delegar da forma certa, não é delargar. Acho que Exato. Marcelo Germano fala muito bem isso, Sem né? dúvida. Então, primeiro eu contrato, eu treino, eu faço junto, e aí eu delego e acompanho, como você trouxe. Exato. Então, se eu... Inclusive tem até uma sigla, né? Que ela fala assim, orienta, acompanha e cobra. OAC. Né? Então você precisa praticar decorar. o OAC. OAC. Orienta, Pronto. acompanha, depois você cobra. E em geral, o que as pessoas fazem? Ao contrário. Orienta e cobra. Ao contrário. Ou às vezes E ela às nem vezes orienta. nem orienta. Ou às vezes elas falam o seguinte, olha, eu contratei uma pessoa com baita de um currículo, ela chegou aqui na empresa, não era nada disso que eu imaginava. Por quê? Você contratou alguém que estava vivendo uma outra cultura. Exato. E você entrou num tema importante, porque as pessoas às vezes falam de cultura, toda empresa tem cultura. É aquela que ela vive, né? E aí, o que acontece? Eu olho para esse empresário do direito mesmo, e eu falo, mas a empresa é o seu espelho. É tudo aquilo que você está tolerando. Se você combinou algo e a pessoa não cumpre, você não faz exatamente nada, você não tem palavra. Ninguém vai cumprir o que combinou com você. Eu costumo dizer, né? Não reclame daquilo que você tolera, né? Exatamente. Que basicamente é isso que você comentou. Eu olho, né? no olho dele e eu trago ele para a realidade. Foi que nem você falou. O 360 aqui, para mim, ficou tão importante para que esses gestores de escritórios entendam. Você trouxe um ponto muito legal, que tem o problema que eu já sei que é um problema. Eu só preciso aprender como resolver. E tem problema que eu nem sei que é o problema. Aí que tá o problema do problema. Que aí tá nas camadas, né? Do nível de consciência. Porque o que acontece, né?
Já dizia o livro do Pequeno Príncipe, né, que nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. E tem situações que às vezes o meu conhecimento, e por que é importante uma figura de mentor como a sua? Porque tem alguns conhecimentos que eu não adquiri. Então tem situações que eu não consigo resolver. Eu até sei que existe o problema, mas eu não consigo resolver pelo conhecimento e pelas habilidades que eu tenho. E por que é tão importante o empreendedor? Ele está sempre aprendendo algo novo. Porque as pessoas, né, a doutora Érica sempre fala isso, não querem ser lideradas por pessoas medíocres. Além de você ter que pagar uma boa remuneração, as pessoas querem ser, principalmente as novas gerações, elas querem ser lideradas por pessoas que elas admiram. Então você, como um empreendedor, um empresário da área do direito ou de qualquer área, precisa entender o seguinte: você precisa ser o expoente, né? Você precisa ser o maestro. Todos os músicos, eles olham para o maestro. Uhum. É o maestro que dá o tom. Uhum. E se o maestro não estiver fazendo direito, daqui a pouco ele está olhando para o coleguinha. E aí o que vai acabar acontecendo? A orquestra ela vai se desintegrar. Porque se as pessoas não estão prestando atenção no maestro, automaticamente alguém vai ocupar esse lugar. Uhum. Eu costumo falar o seguinte, que toda empresa tem cultura, ainda que fraca. Uhum. E não existe vácuo de poder. Então o poder ou ele é constituído ou ele como disse, ele é tomado, né? A força. Porque às vezes você tem pessoas que têm o poder que não foi constituído. Então não existe vácuo de poder. Alguém vai ocupar. Né? Sim. É igual quando você tem uma propriedade que alguém comprou e não está usando. Pode correr o risco de ser invadido. Alguém pode invadir aquilo ali. Então não existe vácuo de poder. Sim. O poder vai ser ocupado por alguém e muitas vezes o empreendedor ele acaba ficando refém de formadores de opinião que não estão alinhados com a cultura que ele quer implementar. Isso que você comentou do manual, as pessoas têm que entender o seguinte: não basta simplesmente mandar um e-mail. Não basta simplesmente eu fazer o onboarding no primeiro dia. A cultura precisa ser vivida. A empresa precisa ter ações internas de endomarketing com a sua equipe para relembrar por que nós estamos aqui. Eu costumo falar, e a gente tem um ritual dentro da nossa empresa, de justamente lembrar, que chama Expandindo o Conhecimento, de relembrar para as pessoas o seguinte: por que nós estamos aqui? Por que um cliente sai, por exemplo, de uma cidade maior e nos contrata numa cidade menor? Por que o cliente, né, a gente estava falando, né, a gente tem o nosso clube de empreendedores e todos os meses a gente recebe empreendedores, inclusive de São Paulo, que viajam 150 quilômetros para estar conosco. Assim, gente, você tem noção que o mais difícil a gente já fez, que foi fazer com que esse cliente viesse até nós. E aí quando esse cliente chegar aqui, ele precisa ser acolhido. Por isso que eu falo que nós somos o hospital. Ele não vai sair daqui do jeito que ele entrou. E a gente precisa resolver o problema dele. Seja com soluções internas ou através dos nossos parceiros. Eu acho que é essa consciência que o gestor precisa ter. A consciência de que o cliente que chegou até a minha empresa, aquilo que eu resolvo, eu sempre trago isso para eles, aquilo que eu resolvo, eu preciso entregar. Eu preciso fazer desse cliente uma pessoa melhor. Seja na parte, né, do produto o serviço que eu realizo para ele, mas não só nisso, porque o sucesso do cliente, lá dentro do escritório, nós temos um setor de sucesso de cliente hoje. Perfeito. E esse setor, o que ele cuida? Ele cuida para ver se o cliente está tendo ali êxito naquilo que ele busca. Mas ele não só está buscando um benefício previdenciário, ele está buscando acolhimento, ele está buscando uma escuta, ele está buscando saber se estão cuidando do processo dele, porque ele deixou nas nossas mãos a vida inteira dele para receber um benefício que vai ser pro resto da vida dele. Tem um impacto forte na vida dele. Entregou a vida inteira dele pra gente ali, né? Então eu falo, quando você entende da responsabilidade que você como gestor tem na vida dos colaboradores, porque se você muda a vida do colaborador, o colaborador muda a vida do cliente e da família dele. E da responsabilidade que você tem na vida dos seus clientes, olha o tanto de gente que você é responsável. Sem dúvida, você tem uma cadeia inteira ali, né? Então, eu costumo falar que o empreendedor ele precisa resolver problemas. Todos os dias. A quantidade de problemas que você resolve, você vai ser reconhecido. É o tamanho do seu sucesso. Exatamente. É o nosso slogan do nosso Notion. A quantidade de problemas que você resolve é o tamanho do seu sucesso. Então, porque as pessoas hoje, elas estão criando problemas. Todo mundo quer criar um problema em cima de outro problema. Eu costumo falar o seguinte, né? Que todo dia, quando a gente acorda, a gente tem 2 botões. Um verde e um vermelho.
O botão vermelho diz, hoje eu vou causar, hoje eu vou fazer parte do problema. E você aperta o botãozinho vermelho. E tem o botãozinho verde, hoje eu vou fazer parte da solução, hoje eu vou resolver problemas. Então todo dia, ao acordar, você escolhe qual botãozinho que você vai apertar. Você pode fazer parte da solução, você pode fazer parte do problema. E uma coisa que você comentou, variáveis externas a gente não controla, variáveis internas é responsabilidade nossa. E você, empreendedor que está me ouvindo aqui, tudo o que acontece dentro da empresa, da sua empresa, é responsabilidade sua. Muito bom, que delícia. A gente está quase seguindo para o finalzinho. Finaliza pra gente falando um pouquinho de Roma, um pouquinho do Conselho Consultivo. Então, acredito... Será que o pessoal sabe o que é Roma? Conte pra eles o que é Roma. Roma, né? A Roma, apesar de ser conhecida como uma cidade na Itália, né? A Roma, de fato, né? Existe uma metodologia lá que foi implementada no Brasil pelo Érico Rocha, que fala sobre aonde você quer que o seu cliente chegue com a solução que você está implementando. Então é importante, né, na área jurídica, né, guardada todos os códigos de éticas e tudo mais, mas em geral, você comentou bem, se alguém chega até a sua empresa e ele quer resolver um problema, né, você vai entregar para ele qualidade de vida para ele viver os dias da velhice dele. E você vai entregar isso como? Você vai entregar isso através de uma aposentadoria que vai ser a melhor possível dentro das informações que você recebeu, que você preparou para ele. Então o que é a Roma? A Roma é a capacidade que você tem de fazer com que o seu cliente atinja o objetivo pelo qual você estabeleceu dentro da sua empresa. E é algo que é muito importante porque se você não ter clareza de para onde você quer que o seu cliente chegue e qual é o problema que você resolve, automaticamente o seu cliente ele pode não entender que você é alguém que deve prestar serviço ou vender alguma coisa para ele. Porque, em geral, a capacidade que a gente tem de se comunicar e de fazer com que o cliente entenda que nós somos imprescindíveis para ele, porque existe uma concorrência muito grande no mercado. E por que alguém vai te escolher? Por que você vai ser a empresa selecionada e não o outro? Você precisa ter essa comunicação bem clara e, principalmente, entregar o resultado pelo qual você se propôs a fazer. Muito bom. Muito bom. E, para finalizar, que você falou do conselho consultivo, né, já é para um perfil de empresa que já está mais estruturado, então é aquele empresário que já deu certo, que já tem lá os seus 30, 40 funcionários e que já passou a barreira da sobrevivência, mas chegou um dado momento seguinte, estagnei. Eu preciso agora de novas técnicas, de novas habilidades para poder atingir novos patamares. Existem hoje a possibilidade de você entrar em fundos de investimento, existe a possibilidade de você fazer o valuation da tua empresa e ver se os esforços da sua empresa estão valendo a pena. Só para você ter ideia, né, dá um dado aqui. Imagina que você tenha um EBITDA, né, que é o lucro antes do imposto de renda e das despesas da empresa, de R$1 milhão na sua empresa. E aí, dentro da sua atividade, a sua empresa valha 6 vezes o valor do seu EBITDA. Ou seja, a empresa vale 6 milhões. Então significa que de cada real que eu aumento no meu EBITDA, aumenta R$6 o valor da minha empresa. E tem empresário que não sabe disso. E às vezes ele toma uma decisão errada que vai ter um impacto muito grande no valor da empresa dele. Então olha só, a cada R$1 que eu tenho de lucro, ou de EBITDA, né, que é o lucro antes do imposto de renda e dos juros, eu ganho 6. Então significa o quê? Que se eu tiver um problema de precificação, igual você comentou no começo da nossa fala, eu vou perder 6 vezes. Então, quer dizer, olha quanto custa um cliente ruim. Então, o conselho consultivo, ele traz realmente essa visão já do próximo nível, né? Então, ou seja, você vai jogar um outro esporte, que é o esporte do equity. É você entender que às vezes você vai vender um percentual do teu negócio e você vai continuar com um comando e você vai pôr dinheiro no bolso. Porque, em geral, o que o empresário quer? Ele quer ter uma vida melhor. Se você for ver lá no íntimo é o seguinte, ele queria viajar, ele queria tirar férias, e tudo isso se perdeu num dado momento em que ele virou escravo. Ele virou o funcionário mais caro da empresa dele e ele não consegue demitir esse funcionário. Ou seja, ele precisa mudar a mentalidade, atingir novos conhecimentos, e o conselho consultivo ele vem como? Ele vem através da possibilidade de você pegar experiências de pessoas que já viveram tudo isso, né, para poder aplicar na sua empresa.
Então hoje eu atuo como conselheiro em 5 empresas, que é um processo muito bom, porque eu não estou ali no operacional, eu ajudo o board, a executiva. Ontem, inclusive, a gente estava fazendo uma reunião de fechamento do ano numa empresa, e aí depois eu recebi várias mensagens dos membros da equipe, lá da liderança. Nossa, Reginaldo, que aula, que fantástico que foi. E aí você dá um apoio para que a empresa atinja os seus objetivos macro, ou seja, o conselheiro consultivo é aquele que vai ajudar a tensionar as decisões, no sentido de que as decisões precisam ser tensionadas para que a gente possa tomar as melhores decisões. O João Adib da CIMED sempre fala, a gente cresce e acerta muito porque a gente briga bastante. Muito bom. Nossa, que fechamento. Foi muito bom. Gente, que aula, né? Foi incrível, incrível. O conhecimento que você trouxe aqui pra gente hoje, acho que de gestão, foi... A gente, às vezes, costuma dizer, né, quando a aula é muito boa, nossa, eu tô saindo com a mente fervendo, nossa, o que eu faço agora? Tipo, tá tudo borbulhando aqui. Mas eu acho que você quebrou muitas muralhas e barreiras que talvez tem pessoas aqui que nem sabiam que elas existiam. Foi muito bom, muito bom. Muito obrigada por você ter partilhado um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu conhecimento, que na verdade ele é gigantesco. Olha a minha folha aqui. E tudo isso aqui com certeza, né, vai pro a cadeira do estratégico, pro a fazer, pro Exato. plano de ação, quem é que vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer, né? Exatamente. Os 3 Qs. A diferença está justamente, né? Tem pessoas que pensam e outros realizam. Executam. E existe uma frase que eu gosto muito, eu falo, o empreendedor é aquele que realiza, né, sonhos. Ou seja, realiza. Sim. Põe, tira do papel e executa. Muito bom. E aí, só para terminar com essa fala maravilhosa que você trouxe, tem uma frase que eu nunca esqueço do Conrado Adolfo. Ele falou da essência do gestor, porque o gestor, ele sempre tá com a cabeça muito quente, com muitas ideias, muita vontade. Então, ele tem aquilo, mas não é ele que faz acontecer. Quem faz acontecer é aqueles que estão lá, os colaboradores, a operação, exatamente. Então, a importância disso aqui para destinar para quem é que vai executar. Exatamente. Arrasou. Foi muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado Deus pelo abençoe convite, você. né? Obrigado pela sua história, pelos seus projetos. Agradecer aí a sua audiência, os seus mentorados. Eu tenho certeza que estão em boas mãos, né? E parabéns aí pela transformação que você tem feito na área do direito. Muito obrigada. Bom, é isso. Terminamos aqui mais um episódio, né? Advocacia, gestão, organização, ordem e depois escala. Muito bom. Muito obrigada, pessoal. Tenham um ótimo dia. Muito bom. Isso aí, gente.